Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um dos nossos encontros. Meu nome é Cleide Clock, eu sou jornalista brasileira, moro aqui em Los Angeles, onde está também o nosso mais do que especial convidado de hoje. Ele que foi nosso representante brasileiro no Oscar 2022, com o documentário curta-metragem Onde Eu Moro, que foi indicado ao Oscar e que mostra a realidade das pessoas em situação de rua aqui na costa oeste americana. Mas essa não foi a primeira festa do Oscar que ele participou, já é figurinha carimbada, porque ele foi o editor também dos documentários, que também foram indicados à maior festa do cinema mundial, Lixo Extraordinário, em 2011, e The Square, em 2014. Ele foi roteirista também do não menos badalado e incrível Privacidade Hackeada, que ficou na lista dos pré-selecionados em 2020. Pedro Cos, que honra, que prazer falar com você. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço muito, Cleide. Eu amo falar com você. Então, isso é uma ocasião muito especial também para mim. Obrigada. Bom, hoje a gente quer falar sobre processo criativo, plataformas, linguagem audiovisual, a importância do networking também, né? Tanta coisa. Mas queria começar pedindo para você falar um pouco sobre como foi fazer esse filme, Onde Eu Moro, Lead Me Home, no título original, porque a produção americana está na Netflix, e que você, né, foi um projeto que você começou filmando sem muita esperança que seria comprado e chegou no Oscar. Como assim? Conte-me tudo. Exato, foi uma jornada muito inesperada e surpreendente, eu acho, que para todos nós na equipe. A gente começou em 2017, então faz 5 anos, faz mais de 5 anos que a gente começou o projeto. E foi uma coisa que a Bonnie Cohen, produtora, o John Shank, meu co-diretor, e eu, a gente queria aprofundar exatamente nas histórias das pessoas que estão em situação de rua. E foi um projeto muito meio que veio do coração nosso, né? Que foi uma paixão que a gente queria e que a gente meio que fazia acontecer entre os outros projetos, né? Entre os projetos que estavam nos pagando, porque a gente tinha que meio que encaixar. Mas a gente perseverou e a gente continuou filmando ao longo de 3 anos, de 2017 até março de 2020, e o projeto foi meio que se encaixando em mim, encontrando o que ia ser ao longo desse processo, né? Então, uma das coisas que a gente fez, a gente foi vendo que a gente ia precisar continuar filmando e pegando mais depoimentos e histórias e gravando. Então, a gente sempre criava um espaço e a gente conseguiu arrecadar um pouco de financiamento para basicamente apoiar a produção. Sabe, não pagando a mim ou o John ou a Bonnie, mas dando para pagar equipamento e conseguir filmar. Então, foi uma coisa que, ao longo do tempo, a gente conseguiu um pouco de dinheiro para conseguir continuar filmando. E depois de uns 2 anos e meio de filmagem, eu montei um trailerzinho, a gente chama aqui nos Estados Unidos, um sizzle, um trailer que é tipo um sizzle para vender o projeto, não para vender para a plateia, mas para vender para um estúdio. E como a gente tinha um relacionamento, o John, ambos, o John e eu, e a Bonnie também, um relacionamento com a Netflix, a gente levou o projeto para o executivo da Netflix que a gente conhecia, o Jason Spengarkoff. E ele adorou o trailer e o propósito. A gente também fez uma apresentação com texto e a gente apresentou para o Jason e ele adorou. Ele quis adquirir o filme como um original da Netflix. Então a gente virou um original da Netflix no começo de 2020. E aí a pandemia, né, fechou o mundo e a gente continuou filmando um pouquinho e eu comecei a montar. Logo que o Don Bernier, o meu co-editor, tinha começado em fevereiro e eu entrei na montagem logo em março, abril. E foi como a gente conseguiu um distribuidor nesse filme. Para cada filme que eu faço é uma história um pouco diferente. Então, por exemplo, Privacidade Hackeada foi um original da Netflix desde o começo.
o Rebel Heart, como talvez a gente vai aprofundar um pouco daqui a pouco, foi uma coisa depois, mas o Onde Eu Moro foi basicamente ao terminar as filmagens que a gente virou um original da Netflix. Para quem não sabe... Bom, desculpa. Pode ir. Não, só queria complementar ali, né? Porque quem não sabe, né? Além de você ser indicado ao Oscar com Onde Eu Moro, você também estava com outro documentário que estava inscrito no Oscar, que é esse que ele comentou agora, Corações Rebeldes, né? E esse acabou sendo vendido para Discovery Plus, certo? Então pode falar um pouquinho sobre esse projeto para a gente. Então, esse projeto é uma história incrível sobre umas freiras rebeldes aqui em Los Angeles, que basicamente desafiaram a patriarquia da Igreja Católica nos anos 60. E elas estavam começando a fazer mudanças e reformas na ordem delas, que enfureceu o arcebispo de Los Angeles naquela época. E é uma história muito linda sobre uma comunidade que se uniu para preservar os valores delas, né? Então esse é um projeto que, aliás, que existe há muito tempo. Aliás, muito antes de eu entrar no projeto como diretor, a produtora roteirista Shawnee Isaac Smith começou o projeto há 2 décadas atrás, no final dos anos 90. E aí eu entrei em 2015. E esse projeto era um projeto pequeno, com muito material de arquivo, quer dizer, muito material antigo, né, dos anos 60. Naquela época, em 2015, os distribuidores meio que não entenderam numa coisa que cativou os distribuidores naquela época. Então, eu com a Kira Carstensen, a Judy Corn e a Shawnee, começamos a fazer o filme independentemente. Então, aí eu apliquei para um montão. O que se faz? Você aplica para um montão de ONGs que dão apoio, ambos financeiro ou de outras maneiras para projetos, e a gente conseguiu arrecadar um pouco de dinheiro para tocar, para levar para frente. Eu montei um outro trailer, aliás, é uma coisa muito comum, eu fiz um trailer, e a gente conseguiu, ao longo do caminho, arrecadar o financiamento necessário para fazer o projeto. E aí, quando o filme ficou pronto, no final de 2020, a gente aplicou para o Sundance, e o filme incrivelmente entrou. E aí, com o holofote de Sundance, que é muito do Festival de Sundance, que é um holofote muito poderoso, de certa maneira, que traz muita visibilidade para um filme, especialmente para um documentário. E então a gente conseguiu vender. Do festival, a gente vendeu o filme para a Discovery Plus, que se apaixonou pelo filme, pela histórias das freiras, e vendemos do festival. Então, o Festival de Sundance, de certa maneira, foi a grande plataforma que alavancou o filme e apresentou a oportunidade de distribuição. E como que o fato de estar vinculado a uma plataforma, esses 2 casos estavam prontos já, né? Então, você não precisou se adaptar, só favoreceu o projeto para ter mais visibilidade? O que você acha? Como que você vê nesse sentido? Com certeza, porque ambos, a Discovery e a Netflix, aliás, com Onde Eu Moro, o processo de montagem do filme foi feito com a Netflix, mas eles super apoiaram e a direção criativa do John e a minha, que a gente queria fazer com o filme. Então, eles não se meteram, eles respeitaram muito o que a gente queria, como a gente queria contar as histórias das pessoas em situação de rua. Então, foi uma coisa muito respeituosa. E o Rebel Hearts, como você falou, já estava pronto quando estreou em Sundance. A Discovery adorou o filme, então foi... e não pediu para fazer nenhuma mudança. Então, deu todas essas vantagens de poder trazer o filme, que basicamente já estava pronto, por uma plateia de milhões de pessoas ao redor do mundo, né? Então, eu acho que isso traz uma grande... o que essas plataformas
de streaming trazem para a gente, para nós, cineastas, é que trazem um filme que antigamente teria um público muito mais limitado, traz para um público de milhões de pessoas no mundo inteiro, especialmente com a Netflix, que está disponível em mais de 180 países, né? Então, com um número de assinantes, acho que chega a mais de 200 milhões de pessoas. Então, E Pedro, é essa que é a grande vantagem. E contar bem uma história, eu acredito que vai ser sempre primordial, mas você sente alguma pressão por inovação dessas plataformas em algum aspecto na maneira de contar a história? Ou não? Eu acho que eu sinto essa pressão mais interna, né? Mais como um diretor e uma pessoa que quero conectar emocionalmente com uma história e como que tornar essa história numa coisa que não só eu quero saber e descobrir, mas que o mundo inteiro queira, né? Que atrai um grande número de espectadores. A gente quer dividir as histórias, né? Com as pessoas. A gente quer compartilhar. Então, eu acho que isso, de certa maneira, a demanda pela inovação, eu acho que parte disso. Eu acho que talvez até os streamings e essas plataformas, sim, queiram alguma coisa diferente, mas eu acho que na essência, eu acho que é uma coisa de nós como cineastas, né? Como as pessoas que estão contando a história. Então, acho que primeiro parte da gente. Mas você acredita que pode ser a mesma narrativa independente da plataforma ou do nicho, seja na horizontal, agora tem plataforma na vertical, que também é para celular, né? Como que muda essa narrativa e como que você, como cineasta, vai se adaptando a isso? Essa é uma ótima pergunta, porque como a gente está consumindo o conteúdo hoje em dia está mudando muito, né? E muito rapidamente, especialmente depois da pandemia. Então, por exemplo, não uso o meu telefone bem velhinho, não uso para ver conteúdo, mas eu sei que eu conheço muita gente que vê shows e vê conteúdo aqui. Mas eu acho que, para mim, de certa maneira, cada história tem a sua plataforma. Eu acho que tem que se adaptar, porque eu acho que o que você vai ver no seu telefone, você vai absorver de uma maneira muito, muito diferente do que você vê numa televisão, né? Ou num cinema. Então, eu acho que você tem que estar meio que ciente qual que é a plataforma ideal, qual que é o método ideal para consumir, para ver uma história, para compartilhar uma história. Se eu souber que eu estou fazendo uma coisa para telefone, o meu approach, como eu vou contar a história, acho que vai mudar, porque eu tenho que me adaptar, porque é uma tela desse tamanho, usando fone de ouvido, é uma linguagem diferente, né? Uma atenção, requer um tipo diferente de atenção. Então, eu acho que talvez uma coisa mais dinâmica, uma coisa mais curta, uma história que seja um pouco mais que você possa digerir um pouco mais rapidamente. Então, eu acho que formatos diferentes requerem maneiras diferentes de contar certas histórias. Então, sim, eu acho que, para responder a sua pergunta, acho que sim, tem que adaptar de maneira diferente para cada conteúdo. Então... E para ti, como cineasta, né? Como que você vê esse mercado hoje que tem, antes era uma plataforma, agora a gente tem já talvez dezenas de plataformas diferentes, já concorrendo pelos melhores produtos, pelo que mudou para os produtores com a concorrência das plataformas? Mudou alguma coisa? Você sente que tem para muitas pessoas para apresentar um projeto, se um não quer, o outro, tudo bem, o outro vai querer? Como que você vê essa concorrência entre as plataformas no ponto de vista de ser cineasta? Tem uma certa concorrência, sim, eu vejo uma certa concorrência entre as plataformas para adquirir um certo tipo de conteúdo, tá? Eu acho que, por exemplo, onde eu moro, não
a gente foi diretamente para a Netflix e eles adoraram o que a gente estava tentando fazer. Mas eu acho que a gente não teria muitas escolhas em termos de para onde levar a, aquele o filme. Então eu acho que, para mim, tem uma grande concorrência, mas também uma grande concorrência para um certo tipo muito específico. Agora, se você está falando, tipo, um documentário sobre a Billie Eilish, aí todo mundo quer. Aí tem uma concorrência enorme. Então, mas é um certo tipo de conteúdo, que é um conteúdo, qual o IP, que é a propriedade intelectual, que é conhecida, né? Então, o que você vê os conteúdos que todo estúdio quer? Filme de super-herói, documentário sobre pessoas famosas, especialmente artistas, músicos. Então, é uma coisa que tem aquele reconhecimento já tem um reconhecimento grande de um público maior, né? As propostas um pouco mais arriscadas, eu acho que tendem a ter menos ofertas de opções da onde levar. Então, acho que tem que meio que entender um pouco o mapa, que companhia que está procurando o quê? Que a Netflix está fazendo, o que a Hulu está fazendo, o que a Amazon está fazendo, e como que vender, porque também eles estão, cada um tem sua personalidade, né? E o tipo de conteúdo que eles gostam. Então você tem que fazer um mapeamento da indústria um pouco e entender o que cada um está querendo fazer e qual é a plataforma. Por exemplo, a Amazon não é só um streaming, mas é um lugar que você pode comprar, comprar desde um forninho sei lá, flores até teste de Covid, né? Exato. De tudo, até uma bicicleta. Então um tipo de pessoa, o tipo de pessoa que vai ver uma série na Amazon, eu acho que então você vê que eles têm um nicho, né? E a Netflix tem outro, e a HBO tem outro, e a Hulu tem outro. Então, por exemplo, quando a gente foi vender para uma dessas distribuidoras, não vou falar o nome, o Rebel Hearts, o Corações Rebeldes, eles falaram: o nosso público a gente só está interessado em histórias depois de 1989, porque o nosso público é aquela faixa etária, sabe? E você pensa em, por exemplo, contar a história no metaverso, multiverso, realidade aumentada, outras maneiras de usar a tecnologia no processo criativo? O que você pensa sobre isso? Olha, eu já flertei até com um pouco a realidade virtual. Eu fui consultor num projeto foi um ano depois do Privacidade Hackeada, e era um projeto que foi inspirado pelo Privacidade Hackeada, que foi uma realidade virtual que eu acho que foi muito efetivo. Eu acho um espaço muito legal, muito inovador, e eu acho que tem muita promessa. Eu acho que do que eu sei fazer, eu acho que eu sei fazer melhor em termos de cinema e televisão, mas super interessado em explorar esse lado. E requer outras ferramentas, cujas eu não sou tão adepto. E os canais de TV aberta, né, hoje eles enfrentam uma crise, creio que em boa parte do mundo, não quero generalizar, né, mas de conteúdo, de formato, inclusive a cerimônia do Oscar, né, querendo mais pessoas assistindo, aí uma crise grande, né, ao mesmo tempo que o consumo de conteúdo só cresce nessas outras plataformas. O que você acha que esses canais de TV não acompanharam em termos de o que a audiência quer ver? Hoje em dia a gente quer ver, se eu quero ver um show de televisão, eu quero ver o show agora, no horário que eu quero, quando eu quero, onde eu quero, né? On demand.
on demand, no meu telefone, ou no meu computador, ou na minha televisão, aonde for que eu queira ver. Então, eu acho que o mercado inteiro está em direção a isso. Quer queira, quer não, né? Então, os canais se adaptam a isso, e alguns têm até se adaptado, ou você vai continuar o que está acontecendo, né? Que é você vai ter cada vez menos telespectadores. Você está vendo isso com a cerimônia do Oscar, você está vendo isso com a grande maioria de conteúdo que é só de televisão. Hoje em dia, as audiências para um show de TV aberta são muito menores do que eram 20 anos atrás. Então, eu acho que você está vendo várias dessas companhias, tipo a CBS, que junto com a Paramount criaram, né, o Paramount Plus. Né, e as outras são, a ABC está no conglomerado, faz parte do conglomerado da Disney, a NBC é parte da Universal. Então, eu acho que se essas emissoras não tiverem um plano de streaming, porque o futuro está no streaming, o futuro é o que a gente já está agora, é o que eu quero, é quando eu quero ver, onde eu quero ver. Não é tipo, vamos todo mundo sentar às 8 horas para ver a novela das 8, né? Hoje em dia mudou muito, nossos hábitos de consumir conteúdo mudaram extremamente. Só para a gente caminhar para o final, eu queria falar só um pouquinho de criatividade com você, né? Que já no nosso cinemão, até que ponto que a criatividade você acha que é exercida? Já que a gente vê tantos remakes o tempo inteiro, ou histórias, né, que se repetem a toda hora, adaptações, né? O Star Wars é um faroeste no espaço, né? O Titanic é um Hamlet no mar. Será que a audiência quer ver sempre uma ideia familiar com só um pouquinho de inovação? Ou que é mais fácil para entender, talvez? Ou você acha que acaba sendo uma maneira mais fácil de contar uma outra história? Bom, de certo modo, acho que você tocou numa coisa fundamental, e certas pessoas até diriam para você que não tem ideias originais. Sabe? A gente está contando as mesmas histórias desde as épocas dos gregos, né? Então, eu acho que a gente está... porque as histórias e as relações humanas, sabe, continuam sendo que sempre eram, só que agora as nossas ferramentas, o nosso mundo está mudando, o nosso mundo que está evoluindo. Então, para mim, eu acho que da onde eu tiro a minha criatividade, às vezes a história é familiar, né? E sempre será, mas eu me inspiro em pessoas, né? Em pessoas que estão contando a história, e também no mundo que a gente vive, né? Por exemplo, onde eu moro literalmente uma curiosidade para eu explorar um lado da cidade onde eu moro, que eu não conhecia e que era totalmente distante de mim emocionalmente, mas está no meu quarteirão, né? Que é a vida dos meus vizinhos que moram aqui. É olhar para o lado, né? Olhar para o lado, é ser parte do mundo, né? Privacidade hackeada, mesma coisa. É uma história que é o nosso mundo agora, né? O nosso mundo de aplicativos e de mundo de data, onde informação é a commodidade mais preciosa do planeta agora. Não é mais o petróleo, é a informação. Então, nesse mundo que a gente vive, quais são as histórias que me inspiram? Então, eu acho que, para mim, a criatividade vem com conexão, em conectar com o mundo, em ser parte do mundo e dialogar, e tentar criar conexões, e entender, e tentar digerir um pouco, né? Entender onde que a gente está e para onde a gente está indo, né? E talvez entender um pouco o passado para a gente olhar para o futuro. Então, eu acho que, para mim, a criatividade e a inspiração vem daí.
Uhum. E o que a gente pode esperar das próximas histórias? Dá para contar os próximos projetos já para a gente finalizar? Bom, eu tô aqui cozinhando, aliás, um filme com o John e a Bonnie sobre mudanças climáticas, mas é uma maneira muito diferente de contar essa história, então que a gente está super empolgado. Então aliás, a gente está na fase no começo da fase de montagem agora, bem comecinho, ainda falta quase um ano, né? Então eu estou desenvolvendo os outros projetos, um de música, um no Brasil, histórias que continuam a me inspirar e que são parte do mundo e que falam muito da onde que a gente está. Né? E os sonhos que a gente tem para o futuro. Ai, que delícia. Estou empolgada aqui só esperando já essas histórias ali para ver. Eu também. Pedro, muito, muito obrigada novamente por compartilhar com a gente tanta história, tanta sabedoria, né, e experiência que você tem aqui em Hollywood. E muito obrigada por tudo. E para quem também assistiu a gente até aqui, obrigada também pela audiência. Até a próxima. Muito obrigado, Cleide. Até mais.